E aí galera, tô abrindo aqui Chronicon. Ele foi lançado oficialmente agora dia 25 de agosto de 2020, após 5 anos em acesso antecipado no Steam. E é desenvolvido e publicado pelo estúdio sueco Subworld, composto por só um desenvolvedor. É um action RPG com uma boa atmosfera, gráficos pixelados, apenas 4 classes, muito loot e bastante rejogabilidade. E o co-op dele é apenas local para 4 jogadores. Infelizmente não tem co-op online nativo para jogar online apenas com um parceiro que é o Steam Remote Play Together. Eu cheguei a jogar umas horinhas dele aqui pra zerar e ver como é que seria o late game dele, o início do late game, por assim dizer. Então, eu vou apresentar um pouquinho do jogo, o início dele com um novo personagem, até matar um chefe, alguma coisa assim. Vou mostrar os comandos, que dá pra jogar ele no teclado e mouse ou no joystick, numa boa. Depois eu posso entrar, fazer uma simulação de um co-op local para ver como é que são as mecânicas, né, da interação dos personagens. Eu não cheguei a testar isso ainda. E por fim eu posso pegar uma personagem nível mais alto e mostrar o modo pós-zeramento dele. Eu levei umas cerca de 10 horas para zerar, apesar que os 3 primeiros capítulos do jogo eu joguei explorando quase tudo o mapa, né, fazendo as missões secundárias. E os 2 últimos eu fui um pouco mais rushado, então não dá para ter uma noção exatamente qual que é o tempo mínimo, o máximo ou médio de zeramento, né? Se o tempo mínimo vai ser umas 6 horas rushando igual louco, uma dificuldade meio baixa, e um tempo máximo aí realmente não vai ter, vai depender da dificuldade que você jogue. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira questão sobre idioma. Ele só tem idioma em inglês. O jogo tem um suporte a modificações de idioma, mas por enquanto eu dei uma procurada e não achei nada de português, ninguém se dispôs a fazer de fato. Então pode ser que eventualmente surja uma tradução não oficial, né, da comunidade para português. No momento não tem, apesar que como ele é um action RPG, você não tem que ler muitas coisas, tirando os stats dos itens, né, saber o que cada um faz. Não é necessário ler quests, escolher coisas de diálogo, algo assim, é tudo bem intuitivo, bem aquela coisa vai andando até o local, clica, mata o chefe. Então não tem muita dificuldade, não é nenhum empecilho não saber inglês. Se você tiver uma base, pelo menos para saber ler que item é melhor que outro item, tá tranquilo. Na descrição das skills também mata, ainda para testar na prática, então é tranquilo. Aqui nas configurações, tudo bem divididinho. A gente tem umas configurações de áudio, configurações de vídeo, algumas coisinhas. Interface, várias opções que você tem de mexer em como os números são exibidos, o que é mostrado, barra de vida dos inimigos, etc e tal, um monte de coisa. O pessoal chama muito de QOL isso, né? Quality of Life, e o jogo tem bastante. Aqui é o local onde você configura os controles, então você vê que tem suporte até 4 jogadores locais. No caso, é só um jogador no teclado e mouse, tá? O restante tem que estar usando o joystick. Ou, claro, pode ter 2 jogadores, os 2 usando o joystick também. Aqui você escolhe se o player 1 usa o gamepad ou não. Se eu mexer no gamepad, ele automaticamente marca essa caixinha para mim, né, quando eu for jogar solo. Ele tem a opção de clicar para andar. Por padrão, você anda no WSD e clicando ele já ataca no local que você está mirando, né, como se fosse um Twin Stick Shooter. Mas se você quiser uma coisa mais tradicional em relação aos Diablo Likes, você também consegue aqui clicar andando com o mouse, né, sem ter que usar WSD. Aqui nada demais. Aqui umas opções bem legais em relação ao loot. Isso aqui é especialmente útil para quem está jogando no joystick, eu achei. Porque no joystick é muito ruim você lutear os itens, né? E aqui ele te oferece 2 opções. Um filtro de exibição, que no teclado é Alt, no joystick não tem pindado por padrão isso aqui para mostrar os loots no chão. E aqui você pode filtrar de acordo com a raridade do item, você vê que as raridades disponíveis. E aqui tem o loot radial, que basicamente ao redor do personagem ele luteia tudo que está dentro desse círculo, né, que está ao redor do personagem. Então no joystick eu ativava isso aqui, o toggle, então ficava ativo e eu ia andando pegando os loots tudo. Eu só filtrava pela qualidade, pelo tipo, para não pegar coisa que eu não queria. Ficava cheio, ia pra base, né, vendia tudo, voltava pro jogo. Fui fazendo assim para zerar ele. A boa parte eu joguei no joystick mesmo, outra parte eu joguei no teclado e mouse. Vamos lá então começar. Eu vou criar um novo personagem. Aqui são as 4 classes. De início eu fiquei meio frustrado com elas. Acho que eu sempre me frustro com classe de action RPG a princípio, né? Eu achei poucas classes, tinha que liberar mais alguma coisa assim. Mas logo que eu entrei no jogo eu vi que isso aqui é muita classe, tem muita build para cada classe. É meio absurdo até a variabilidade de builds para cada uma das classes. Porque basicamente cada classe vai ter 4 árvores. Tá? Então, e cada árvore tem várias skills ativas e passivas, é muita loucura, é muita variedade mesmo. Então,
Não é problema nenhum essa quantidade de personagens. Aqui você pode marcar um personagem hardcore, né, pra morrer e acabar. Eu acho que eu vou jogar com o Warden. Eu só cheguei a jogar com o Warlock e com a Templar. Então eu vou jogar com a Warden agora pra ver como é que é. Dá pra depois renomear o personagem se quiser. Vamos lá, dificuldades. Aqui a gente tem 5 dificuldades para o modo história. Você pode mudar eles a qualquer momento, voltando para o menu e dando load, ele vai deixar você lá na tela de load escolher a dificuldade novamente. O jogo recomenda casual para iniciantes ou jogadores casuais. Eu joguei no casual, é muito absurdo, é muito fácil. Você desde o começo mata inimigo com ataque, basicamente, então você não vai ter nenhum aperto nem nada. A dificuldade normal eu já achei relativamente fácil no geral. Assim, eu acho que eu tive que usar 2 poções em toda a campanha. Apesar que eu era Templar, mas eu joguei sem escudo, tá? Pra não tancar, não peguei skill de tanque nem nada. Então, a dificuldade normal, mesmo com as classes, com Warlock, também acho que dá pra você tancar numa boa a maioria dos inimigos, tirando algumas skills, algumas coisas em área que acertavam várias vezes. É muito tranquilo, tá? Eu não recomendo começar no heróico, a não ser que você queira ter paciência, porque você vai demorar muito pra matar os inimigos de começo. Então às vezes é legal você jogar no normal até nível 20 mais ou menos, até pegar alguma skill ativa mais legal, fechar um setzinho de itens legal, e aí você vai para heróico, depois se quiser ir avançando, sempre para ter desafio, né? Aí fica a seu critério se você quer ter esse desafio ou se você quer rushar o mais rápido possível limpando telas, né? Vou começar no normal. Vou jogar a princípio no teclado e mouse, tá? Primeira coisa que eu vou alertar antes de mostrar os controles, skills. Eu comecei e já ganhei um skill point. Toda vez que você ganha um skill point aparece aqui embaixo esse íconezinho, tá? São 2 barras de skill que você tem de progressão: experiência, que é o nível do personagem, e mastery. Mastery é um sistema infinito. Você pode ver que está super distante, né, primeiro ponto em mastery, mas depois você põe mais mastery que XP do personagem. E o nível do personagem vai até 100, pelo que eu dei uma pesquisada, eu tô quase lá, tô 80 e poucos, 80 e tantos. E a Mastery não tem limite, então você vai jogando, vai progredindo, né, sempre. Depois eu entro no meu outro personagem e mostro a Mastery certinho. Tá? Vou clicar aqui, aqui você vai ver as 4 árvores da classe, né? Basicamente, geralmente cada uma é especializada em um tipo de dano, um elemento. Aí qual que é a questão? Todos os lugares que estão os redondinhos são skills passivas, tá? E os que estão quadrados são as skills ativas. Por que tem essa coisa meio estranha aqui, enigmática? Você vai clicar aqui e ele vai te oferecer opções de skill. Então, na primeira árvore, que é o Wind Ranger, eu posso ter como skill de auto-ataque, por assim dizer, que é a skill que restaura mana, ou essa skill, ou essa skill. Aí na outra árvore, a skill de ataque dele, ó, tem 2 aqui também, né, que vão dar dano de poison. Aqui, dano de choque. E aqui, dano de frost. Então você vê só de skill inicial aqui, eu tenho 8 skills iniciais que eu posso começar para atacar os inimigos com elas, né? As árvores você vê que elas não são simétricas, né? Tem até uma quantidade de pontos diferente, tipo essa aqui tem 89 pontos para se gastar nela, 91, então você vê que varia um pouquinho, né? Elas não têm exatamente as mesmas divisões. E aí como é que acontece? Tem algumas skills ativas, ó, aqui tem 3 possibilidades de skill ativa, que elas têm passivas upgrades delas. Então vai afetar a skill, essa skill e causar esse efeito nela. Isso aqui me lembra um pouco Titan Quest, Grim Dawn, né? Também continua na mesma linha, que você vai melhorando a skill ativa que você upou. E qual que é a restrição? Você começa só com essa coluna liberada, tá? Não tem como eu gastar pontos pra cá, você vê que tá escuro essa parte. Então toda essa segunda coluna exige que eu gaste 4 pontos nessa árvore para eu poder gastar um ponto nela. Então tem que gastar 4 pontos entre essas skills iniciais, para aí depois poder gastar nessas. E naturalmente, como essa aqui é derivada dessa, eu tenho que gastar pelo menos um ponto nessa para poder gastar nessa, né? Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui rapidão. Ó, esse aqui vai ter ataque speed. Esse eu acho que vai ser mais tradicional, né? De arqueiro. Eu vou investir nela. Aí eu tenho 2 skills iniciais. Tiro rápido. E... furacão. Sei lá. Dá mais dano, né? Outra é mais metralhadora. Acho que eu vou levar nessa aqui mesmo. Aí pronto. Não selecionei skill ainda, tá? Não gastei ponto nela. Só selecionei entre as skills qual que eu quero. Aí agora eu vou gastar ponto, gastei um pontinho nela. Agora eu vou bindar ela.
o meu botão esquerdo do mouse. Tá? Não é necessário usar outro ataque inicial. Essa é a skill. Aí você fala, cara, não gostei dessa skill, o que eu vou fazer? Fala com esse cara aqui, resetar. Pronto, você pode resetar livremente skills o quanto você quiser, tá? Uma coisa muito legal também. Vamos ver se aqui é mais legal. Nossa, bem puro Mega Man isso aqui, né? O Airman. Ó, ela ricocheteia, só que o alcance é curto, né? Então você pode ir livremente fazendo isso, né? Ah, vou até achar uma skill que eu gosto. Não tem problema nenhum. Isso tá mais legal. Depois eu explico essas coisas iniciais, tá? Muitos NPCs que vão estar aqui, isso aqui, são liberados no decorrer da campanha, não são iniciais. Então aqui é onde você seleciona os atos, são 5 atos. E aqui eu vou pro primeiro waypoint dele. Tô jogando aqui no WSD. Aí você vê que tem uns slots de skills, né? São 6 slots de skills. No caso aqui, botão esquerdo, botão direito e 1, 2, 3, 4. Dá pra você rebindar, tá? Aqui são slots de poções ou scrolls. São 4 slots, né? Poção vida, mana e um portal. Aqui é uma shrine, tá? Que dá algum bônus temporário, né? Você vê os bônus aqui. Ó, segurando Alt mostra tudo que tá no chão, né? Os itens não tão perto. Ou aperta o Q e ele pega tudo que tá dentro desse círculo. Pra ser de nível novamente. Move Speed, útil pra caramba. Então, redução de dano, não, besteira. Aqui tem skill de utilidade, que tem cooldown de 10 segundos. Cura. Absorve dano, não quero. Lá na frente, né? Bom, ou pego um Move Speedzinho. Depois eu vou pegar isso aqui pra aumentar o dano das skills, né? Vou pegar um pontinho nela. O jogo é bem escuro, tá? Me lembra muito a atmosfera de um Diablo. Ó, por padrão, pegando o item aqui no chão dessa forma, ele não pega item de outras classes, tá? Abre inventário com I. Aí você vê o seguinte, os itens, eles dão vida, mana e dano. Todos os itens dão esses stats, independente do slot, e varia a quantidade, tá? Geralmente proporcional ao nível do item. E aí a gente tem os seguintes slots. Capacete, amuleto, anel. Amuleto e anel acho que só depois do nível 10, tá? Por isso que não tem nada. Armadura, bota, arma, off-hand. Todos têm algum off-hand. E acessório. Ó, tem umas trapzinhas. No geral, não é nada demais, não. Aí você vê ali em cima à direita o minimapa, né? Você tem várias formas de mostrar. Apertando M você muda. Não, M não, Tab. Aqui pro centro, pra esquerda, pra direita, desaparecido ou lá em cima. São as formas que você consegue organizar ele. Skill ativa que gasta mana de ataque, deve ser lá pelo nível 4 ou 5 que eu consigo. Carinha tanca, hein? Peguei tudo. Perdi uma vida boa aqui agora, hein? Tá dando os itens rapidão.
Acima do meu. Geralmente, assim, a forma mais simples pra mim de olhar item é o que dá mais dano eu equipo. Até os status extras ali embaixo, às vezes eu sacrifico eles em função do dano. Ó, esse é um arco que é mais lento, né? Mas dá mais dano. Então algumas armas variam de ataque speed também. Isso aqui é o dinheiro do jogo, tá? Ó, ele tem um sistema de combo também, coisa que eu não tinha mostrado. Basicamente, quando você matar mais que 10 inimigos, vai aparecer um medidor de combo ali. De início é muito difícil, né? Você não tem dano, você não tem ataque em área direito, então é meio raro. Mas é um sistema bem legal que recompensa muito que você mate vários inimigos em seguida, né? Sem dar um intervalo muito grande. É interessante ter um move speed alto, né? Navegar bem na fase para conseguir aproveitar isso. Vou gastar mais um ponto na skill de ataque. Eu posso trocar a skill de ataque aqui no meio do jogo, tá? Ah, e todas elas têm um alcance curto, secundário. Só não consigo trocar de árvore, né? Mas você pode dar swap aqui e trocar a skill ativa que você gastou ponto. Me deu um bônus de attack speed, né? Pelo visto. Ah, falando nisso, tem um arco novo, né? É mais lento, eu lembrei. Vou deixar assim. Bem lento. Como eu falei, por padrão, parece que ele só mostra o dano de críticos, né? Isso que não é todo ataque que tá mostrando dano, mas isso dá pra mudar. Ai, 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 ai. Esses carinhos de nome verde sempre dão trabalho, né? Mas dão uns ultzinho legal. Mais um pontinho aqui. Aí, ó, já liberou a próxima coluna. O próximo nível eu já consigo gastar aqui. Aí eu vou pegar uma dessas skills. Nossa, estranha pra caramba a skill. Vou deixar aqui, depois eu pego ela pra testar. Aqui é um puzzlezinho, tá? É tipo um lado do cubo mágico, né? Cubo de Rubik. Pra você solucionar. Me senti um gênio agora, mas tudo bem. Tá, tô cheio. Eu poderia ir lá na base vender as coisas, mas eu não vou fazer isso. Não tô muito afim. Vou jogar algumas coisas aqui no chão mesmo. Esses itens iniciais. Vale nada os itens iniciais mesmo. O detalhe é que eu tenho dinheiro pra caramba, porque o save, né, é compartilhado o dinheiro entre os saves. Então esse dinheiro inicial não serve pra nada pra mim mesmo, poderia jogar tudo fora. Vender não ia me ajudar em nada, mas eu vou fazer uma vendinha com vocês pra vocês verem. Tá? Como eu tô logo no começo da fase ainda, eu vou voltar ali, em vez de usar um scroll, né? Eu vou voltar aí na base, pelo próprio waypoint inicial ali.
vender os itens. Você até comprar alguma coisa, né, que tiver lá. Ó, tem uma chest aqui, vai ter mais item ainda. Epa! Bom, vamos vender logo aqui. Infelizmente a questão de venda de item não facilitaram com nada, né? Basicamente esse NPC sempre tá aqui desde o começo, tá? Os outros não. Como é que eu faço? Eu vou olhando item por item. Ó, esse aqui é melhor que o meu. Se der botão direito aqui ele vende, né? Por isso que eu arrastei. Eu não posso equipar ainda isso. Ó, isso aqui é uma bag, tá? Você tem 2 slots de bag que aumentam um pouquinho o marco. Eu acho que foi 9 slots, sei lá, 8 slots. Aí 2 de 8 slots aumentou 16 slots. Mas deve ter bag melhor ainda que eu não vi. Bem melhor armadura. E aí você pode clicar aqui e você vende todos os itens abaixo dessa raridade. Eu sempre fiz isso. Se quiser comprar de volta, pode usar aqui. Eles vão estar aqui, né? Se vendeu por engano. Aqui você arruma os slots de poção, né, do cinto. Aqui tem alguns itens à venda. Nada demais. Então esse aqui é um NPC que você compra, né? Ou tipo você comprar scroll de Tom Portal. Quando eu fiz bastante estoque dele no meu outro personagem, etc. E vender itens. Aí libera o NPC de gemas e soquetes. Você pode soquetear item. Aí tem um local aqui no inventário que tem os tipos de soquete. Eu nem usei isso aqui, gente. Nem usei. Mas basicamente tem as gemas fracas, 3 tipos delas. E tem as médias e as fortes. Você converte tantas dessa numa dessa, tantas dessa numa dessa. E assim por diante. E quando você soqueteia um item, ele te dá o formato. Se é quadrado, se é redondo ou se é pentagonal. Tá, mas eu nem cheguei a usar isso aqui ainda, por isso que eu tenho tantas assim. Você vê que também é uma coisa que é compartilhada entre as contas, né? Esse aqui são materiais de crafting que são usados, por enquanto só usei no Enchanting para melhorar o encantamento dos itens. Tem como dar reroll no encantamento, tem como aumentar a quantidade, né? Melhorar o roll do item, algumas coisas assim, é bem legal. Transmutation foi uma das últimas coisas que eu liberei, eu nem usei ainda, mas é tipo um Horarific Cube, algo do gênero, né? Tem algumas receitas que você coloca pra... E tem uns itens específicos que seriam usados na transmutação também, que eu ganhei quando zerei o jogo. Gambling, né? Clássico. Tem um monte de item à venda. Você compra, pode vir um item de qualquer raridade, algo do gênero. E esse é o NPC inicial. E tem várias opções para você resetar os seus skills. Você pode resetar todas as skills de uma vez, resetar todas as masteries de uma vez, ou resetar individualmente os pontos. Tipo, clica aqui, ele tira um ponto daqui, clica aqui, tira um ponto daqui, né? Um respec, e tudo de graça. E essas opções aqui são para personagem nível 100, tá? Não dá para fazer no nível 100, ele não deixa. Nível 100, como eu falei, é o máximo, né? Aquilo ali, depois que você zera, você abre aquilo ali com uma espécie de rift que gera fases aleatórias para você. Tem várias dificuldades adicionais. Pega aquela última dificuldade, vai até mais 15 dela, que é muito absurdo os multiplicadores. Depois eu entro lá, quando eu for jogar com outro personagem, eu entro lá e mostro como é que é. Bom, vou voltar aqui. Podia ter dado respec no personagem pra usar outra árvore, pra testar, mas tudo bem. Ó, dá pra tancar numa boa. Como eu falei, eu não coloco o jogo como Twin Stick Shooter, apesar da jogabilidade ser meio similar, porque você não anda atirando, né? Mesmo apertando o W aqui, não anda, então não tem utilidade nenhuma, né? Você poder mirar livremente, assim. Né? Por exemplo, jogando no joystick, eu usava o próprio analógico esquerdo só, nem usava o analógico direito, né? Porque a direção que eu andava é a direção que ele já mirava pra mim. Então eu achei mais simples na jogabilidade. Olha, ele tá falando pra eu entrar aqui. Mas ele não deixa.
Aí ele vai me dar uma quest pra eu poder depois entrar aqui. Vamos, Shrine. Tem muito esse recurso no jogo, tá? Você acha uma entrada, você clica, você não consegue nela. Tem que fazer alguma outra coisa antes. Aí depois você volta e entra nela. É usado em muitos atos, em muitos locais. Aqui você tem mais um combinho. Aqui você tem duas opções. Ou você vai meio que direto pelo corredor do meio, ou você vai explorando todas as salas, tá? Quando tem Shrine, ele mostra aqui no mapa o rosinha. Aqui é tipo inimigo Champion, né? Só pegar skill antes de ir neles. Vamos sair da trap, né? Tá. 4 cogumelo explosivo. Tem cooldown? Tudo tem cooldown? Todos tem cooldown. Essa aqui tem um menor cooldown. Vou pegar ela mesmo. E vou colocar no botão direito. Not yet. Não é o que eu imaginava. Não gostei, né? Você só acerta um deles. Achei que ia acertar mais. Vou ver essa outra. Not yet. Que isso? Meu Deus! O que foi isso? Que loucura! Não é tanto dano assim não, como eu imaginei. É legal que ele atravessa a parede, né? Então, nas outras skills que você consegue fazer isso. Mas limpa bem. Tudo você não mira direito nessas skills, é estranho. Deixa eu ver a outra. Ué. Deu dano isso? Ah, ela dá disable, por isso que deve ser mais fraco, né? Não curti muitas vezes aqui não. Só pra acertar a galera do outro lado. Aqui você pode tentar lurar uma galera, né? Ó, tem waypoint nessas fases, às vezes. Agora limpou bem. Até tem skill melhor, né, do que essas, não é possível. Muito estranhas. Vou aproveitar, deixa aqui. Resetar e trocar de árvore. Pode fazer isso à vontade, tá? Especialmente no começo. Mastery não. O Mastery fica nessa última aba aqui, tá? São várias passivas. Que você vai também alocando, tem várias opções em cada uma delas. Tem uma de cada árvore. Tem essas aqui que são gerais. Legal. A melhor coisa que eu acho delas é aumentar o dano direto, como se fosse um item de mais 10 de dano. É bem legal isso aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na primeira skill ativa das árvores aqui. Chain Lightning. Interessante. Ver que ele mostra também maximizado, né, como é que fica. Eu tô optando pelo Chain Light. Cooldown 3 segundos. Multi-shot. 4 fragmentos. Essa também pode ser útil. Cooldown bem curtinho. Essa aqui não tem cooldown.
Essa é meio melee, né? Tem um alcance meio curto, parece. E a última árvore. Nossa. Eu acho que eu vou... Chain Lightning, né? Tem flecha teleguiada. Vou Chain Lightning. Botão esquerdo. Botão direito. Vamos ver? O Chain Lightning não sai aqui. Tem uns bichos aqui pra você testar a skill, ó. Tá, essa mesmo. Aproveitar e dar uma olhada nos itens. De começo, dá mais dano equipo, né? Não tem erro pra mim. Essa tá legalzinha, eu vou guardar ela. Vou segurar Alt e botão esquerdo, marcar como favorito, que não tem como eu vender ela sem querer. Aí eu venho aqui. Prontinho. Agora vai, hein? Vou matar essa galera aqui do lado. Aí sim, hein? Que diferença. Aquelas skills de poison estranha. Ah, esses bichos têm uma evasão dos infernos. Primeiro chefe. Todo chefe tem essa apresentação, dá pra pular se você quiser, tá? Sempre tem umas shrines na luta na sala do boss. Ó, vou tancar ele numa boa. Aqui o que eu vou fazer? Vou tô segurando o botão esquerdo e direito nele, tá? Automaticamente ela para de castar uma coisa e casta outra. No joystick eu segurava 3, 4 botões e ficava assim às vezes, rapidão. Minha vida tá caindo. Beleza. Ó, completei a quest. Sempre tem um lootzinho de recompensa. As da XP também, como foi o caso aqui. Vou marcar como favorito isso aqui pra usar depois. Ó, a armadura já deu pra usar. Altos upgrades de item, ó. Mochilinha extra. Tá legal já. Aí passei de nível de novo. Aí já poderia upar essa skill. Vou só dar uma olhadinha nas outras. 1 de mana a cada hit, besteira. Aumenta o dano de Storm Skills, nada mal. Olha, dano crítico de choque tem chance de paralisar o inimigo. Legal. Bem legal, bem legal. Depois tem os upgrades de Chain Lightning, ó. Aumenta vários upgrades, né? Não só esses dois. Isso aqui é outra coisa já. Ó, tem um pet permanente. Legal, legal. Gostei dessa árvore. Me parece divertida. Skill de mobilidade. Vamos ver? Falei que ia jogar só até um chefe, mas que dá pra jogar um pouquinho mais. Agora que ficou legal. O waypoint. Aqui, ó. Quando tem uma sala azul, ela é uma sala secundária, tá? Não é sala principal. As salas principais, ela tem essa cor das quests mesmo. Então, qualquer sala que seja azul, ou é quest secundária, ou uma sala só pra loot mesmo, né? Alguma coisa assim. No geral, o jogo recompensa bem quem explora, tá? Essas quests secundárias podem dar uns itens legais.
Você vê que os personagens são meio que fixos em relação ao item que usam, né? Tipo, ela só usa arco, não dá pra colocar espada nem nada. É, já não tá limpando mais, né? Mas tá batendo bem. Olha o combo, 14. Aí, upei com o bônus do combo. Tá upando legal até. Alcance bom, hein? Bem melhor tá o jogo, né? Eu diria assim, lá pelo nível 20, 30, já fica bem legal, já fica com muito mais skills. Né? Você já consegue ter acesso a boa parte da árvore do seu personagem, uma das árvores, né? E aí já fica bem bacana mesmo, já dá pra dar uma rushadinha correndo, você já vai ter uns itens com os bônus legais. Acho que o item 7 você começa a achar depois do nível 30, se não me engano. Ó, 14 de combo. Ó, se eu acertar o inimigo, ele meio que reseta o bônus do combo. Ó. 15. Esses itens que caíram aqui são essências, é os itens de crafting do jogo. De início você pega e nem usa ainda, né? Ó, vai ter uma chest bem ali. Tô fazendo isso só pra aumentar o combo. Olha, quando passa de 50 ele dá essa explosãozinha aí. Então a cada número que você atinge ele faz isso. Agora eu vou perder o combo. Perdi. Meu recorde de combo foi 1000 e pouquinho. Zerando o jogo. São os itens todos certinhos pra isso, né? E na dificuldade normal também, eu não cheguei a testar as dificuldades em cima de fato. Ao menos durante a campanha eu não fiz isso. Eu não queria zerar meio rápido, né? Pra ver como é que era o jogo, eu não fiz isso. Mas podia ter feito, tava muito fácil no geral. Acho que o desafio da dificuldade num jogo desses é você continuar matando relativamente rápido, né? Eu pelo menos não gosto de ficar... O tempo que eu tô demorando aqui pra mim já é demorado, né? Então, você mate rápido, de preferência, e que não morra muito fácil, né? Também. Olha, flecha lendária. Ah, é. O sistema de item do jogo eu gostei bastante. É bem simplório, né, para um action RPG, mas funciona bem. Sabe, acaba que possibilita que você dê upgrades muito mais facilmente. E todo item é meio útil, né? Não tem aqueles itens que só tem stat nada a ver, não tem essas coisas. É o que eu achei. Não tem aqueles atributos padrões, né? Força, sei lá o que, não tem nada disso. Tem só os bônus limpos já. Acho que funcionou bem. Nesse sentido ele é um action RPG mid-core também, né? Não é hardcore, mas tem algumas coisas que eu achei bem hardcore. Essa questão das skills mesmo, né? Pela grande variedade que tem. É um tanto hardcore, sim. Tipo, depois do nível 40, por aí, 50, já começa a upar uma outra árvore. Fora que você já tinha upado de início, e aí você consegue pegar algumas coisas de bônus extra, ou você quiser até pegar uma skill ativa extra, né?
Acho meio complicado porque ela vai dar um dano de elemento diferente, né? E se você está especializando em tipo de dano, por exemplo, você fica numa desvantagem. Mas é legal essa possibilidade, né? No geral, eu peguei mais as passivas mesmo, aura, né? E continuei com as skills ativas da árvore que eu tinha upado no meu personagem. Mas é aquela velha história, se eu quiser mudar isso, qualquer hora eu mudo, né? Se estiver enjoando de jogar com o personagem daquele jeito, só dá um reset de skill, prontinho, né? Muito bom isso. Acho que eu vou aproveitar aqui e mostrar a jogabilidade no joystick, quer ver? Prontinho. Então, analógico esquerdo, right trigger é a skill de ataque inicial. Eu posso usar o analógico direito também para mirar, como eu falei, mas eu não vejo sentido, né? Você pode usar o próprio esquerdo também para mirar sem andar. Então, besteira, o analógico direito. Então meu left trigger tá a primeira skill ativa, né? A skill gasta mana. Aí apertar o botão, o analógico esquerdo, que é o L3, né, que eles chamam às vezes, é pra pegar item ao redor. E dá pra dar toggle nele, né, como eu tinha feito, que sempre vai ser ativa e desativa, vai andando pegando tudo. Aí eu vou mostrar o inventário aqui. Tem uma checha ali embaixo. Ó, já tô cheio. Vamos lá. No modo joystick, por padrão, ele não mostra os status do item para ficar mais compresso, né? Aí você segura X e aí ele começa a mostrar os status para você. Tá? Aí você pode apertar o Y, drop. É um pouquinho mais lento, né, no geral, mas também se acostuma. Vou derrubar aqui, né? Não vou ir lá vender mais. Aí, segurando o X e apertando o right trigger, ele mostra o seu atual para comparar. Guardar. Essa é a parte que você perde um tempinho do jogo, né? Tem jeito. Não dá pra ignorar item. É o principal do jogo, às vezes até mais que skill. De começo, principalmente. Ou sempre, né? Aí eu vou dar uma organizada aqui. Vamos lá nas skills. Vou gastar mais um ponto aqui. Gastei errado. Era pra gastar no Shine Light. Mas tá, beleza. Problema não. O R3 mexe no mapa. O X você vê item no chão, pra você pega ou não, né? O A pega o item, interage com o NPC, etc e tal. Ó, dá pra ver nitidamente onde tem que ir. Tem aquela sala azul ali embaixo, né? Que é uma sala secundária. Vai ter uma missãozinha. Matar 50 pessoas. Aqui. Vamos lá, vamos fazer ela. E aí eu já testo o co-op. Um pouquinho. Tomei um slow aqui. Bravo. Meu Deus. Ah, é. Eu vou morrer. Quase. Slow bravo, rapaz. Que é isso? Eu tava apertando pra baixo, eu tinha parado de andar. Mais inimigo pra dar slow em mim.
que eles têm o Frozen, né? Começar a cantar Let It Go. Not yet. Not yet. Eu tô quase upando o Mastery, parece. É, Mastery tá quase lá. Mas antes de eu pegar nível 10, eu upo o Mastery, eu acho. Talvez foi assim. Fiquei confuso. Aí eu falei, ué, eu upei e não ganhei ponto. Ah, tá, eu ganhei um ponto de Mastery. Eu achei que a cada 10 níveis ia ganhar um ponto de Mastery. Achei que era isso, mas nada a ver. Esse também é Frozen. Você vê que eles que eu peguei ali são gemas, né? Mais é menos. Not yet. Só completar essa quest e entregar, eu entro no co-op pra testar. Eu não tô com os meus joysticks plugados, então vou testar o co-op de 2 mesmo, tá? Mas o co-op é pra até 4 players. Mais 3. Não sei se piscou a tela aqui. Nossa, tinha mais uma sala aqui dentro. Só pra ver se é só uma salinha. Se for uma salinha curta, eu vou. Se tiver mais coisa, eu volto. É, tem umas salas que vale muito a pena fazer. Ó. Uma sala pequenininha. Vou morrer. Meu Deus. Vamos dar uma esperada aqui. É pra ter emoção, né? Essas salas eu gosto muito de fazer. Sempre tem uma chest boa. Às vezes tem um puzzlezinho também que dá outra chest. É muito loot, cara. É muita coisa. Aí. Coitando desses bichos com nome verde. Nossa, o choque arregaçou ele. Opa, caiu um item bem raro aqui, parece. Não. Errado. Agora quero ver eu conseguir resolver rápido daquele jeito. É, aquela vez foi meio cagada mesmo, né? Não vai, né, a pau. Larga a mão. Fica enrolando aqui. Ó, eu tenho o Mastery também. É o que eu já mostro. Como eu falei, né? Antes do nível 10. Nossa, esse slow é um saco. Pronto. Fica assim mesmo. Sem a bota. Tem uma chest ali que eu não vi. Ó, tô cheio. Tá. Aí ele deixa usar o analógico direito pra fazer isso aqui, mas não serve pra nada, não.
O cara que me deu quest tá lá atrás, tá vendo a interrogação no mapa? Ó, passou de nível. Deu 3 itens. Vamos liberar aqui. Opa, bem melhor, hein? Nossa. Mais. Bag. Tem stash shared, tem stash do ganho anel também que não tinha. Mas agora tá bom já. Tá legal. Olha, um item único. Altos bônus, loucos. Tem alguns itens que dão summon. Bem legal esses itens únicos. Vamos lá. Não liberou o terceiro ainda, agora liberou. Chainlight aumenta a chance de crítico por 6 segundos. Não, por 6% por 6 segundos. Ó, já tem outra skill aqui de Companion. Olha que legal. 2 pixies. 6% de dano, 20% de dano. Esse aqui cura, esse aqui é forte. Esses dão dano. Esse aqui é melee. Esse aqui é ranged. Vai testar. Legal, vai ter 2 summon, né? Porque tem um summon passivo depois que libera. E é legal que as skills, tipo aura e summon, elas são constantes. E aí você usa uma skill que se ativa elas e dá um efeito. Olha que personagem massa, cara. Curti. Vamos ver. Ele tem vida, né? Barrinha de vida em cima. Eu não tenho Mastery, né? Então, como sempre, eu vou upar aqui, que vai dar 10 de dano. E depois você vai seguindo aqui. Dá pra upar isso aqui, é infinito, esses iniciais de dano, vida ou sei lá o que. Nada mal. Bom. Deixa eu pegar o waypoint aqui e voltar pra cidade. Uma coisa que eu vi que tem aqui é reset. Basicamente... ele reseta a zona. Entendi, eu achei que ele ia resetar o capítulo. Tinha dúvida. Tipo, se eu quiser farmar o chefe, por exemplo, sem ter que sair do jogo e entrar, entendeu? Bem legal, bem legal. Nada mal. Aqui eu tenho as páginas do meu personagem, com os status dele, né? Tem um local aqui também que mostra todos os status dele. Bem completinho, né? Muita coisa. Ó, Magic Find, bônus de XP, tem os stats clássicos, né? Aqui são as chests do personagem, chest shared. Esses aqui são os itens que eu ganhei zerando o jogo, que eu falei que é usado na transmutação. Aqui são itens lendários. 7 itens, são as coisas legais. Tem um scroll que você abre um portal para uma área de desafio. Várias coisinhas assim.
Acho que eu vou testar o co-op aqui rapidão. Depois eu logo meu personagem. Vamos lá, local co-op. Player 1. Ok, player 2 no... Player 1 no teclado e mouse e player 2 no joystick, beleza. Eu vou criar um novo personagem com os dois. Ele sugere que a diferença de nível seja baixa entre os dois. Provavelmente o jogo não faz um scaling inteligente no mundo, tá? Então eu vou criar qualquer coisa aqui. Vamos lá. Vou nem pegar skill nem nada. Primeira coisa que eu vou testar se dá pra abrir o inventário junto dos dois. Tá, numa boa. Imagino que 4 player ficaria em cima, né, na tela os outros. Eu não vou conseguir testar agora. Teria que plugar o joystick e abrir o jogo, deixa quieto. Mas provavelmente vai ficar em cima, né? Curioso com o minimapa como é que ficaria no caso desse. Se você vai reduzir a interface, não dá pra saber. Tudo bem, não tem problema não. É o player 1 que tem que interagir? Não, todos os players tem que estar junto. Ah, tem que começar a quest lá pra... Vou pegar essa quest pra ir poder teleportar. Vamos lá. Primeira questão, vamos ver se dá pra distanciar do outro player. Ó, o player tá indo embora. E a tela tá entre os dois jogadores. E que eu passei no meio da galera ali, nem deu trigger, né? Agora deu trigger neles. Tá, então não dá pra afastar. Eu queria ver se ia dividir tela, alguma coisa assim. Vou deixar o Warlock morrer pra ver o que acontece. Se dá pra reviver ele. Morreu, a câmera ficou no player 1 só. Revive sozinho. Reviveu sozinho. Pode chegar perto. Tá. Vou dar trigger. Isso aqui. Vou morrer com os dois. O que acontece? XP é compartilhado, tá? Você vê que essa outra classe ela tem uma barra de fúria. O Warlock tem uma barra de alma, alguma coisa assim. Deu pra reviver. Esse cara não tá perdendo vida, não. Aqui perto, será? Cara, não perde vida, não. Não vou conseguir morrer. Forte o bicho, hein? É que eu falei, no normal não é muito fácil morrer não, tá? Realmente. Mas deu pra ver a interação como é que é. É cada um com seu inventário. O dinheiro compartilhado, né? Como eu já tinha falado. Você vê que ele tem um sistema de Gear Power, né? Que aparece ali embaixo do nível do personagem da Mastery, né? É tipo item level médio, né? Alguma coisa assim, por exemplo. Ou somatória, vai saber. Fora isso, eu queria ter essa noção realmente se ele ia deixar, distanciar, se ia fazer um split screen. Uma questão que eu achei que fica meio complicada é os combos, né? Tipo, como é que você vai fazer um combo longo com muitos players jogando, né? Cara, o soco inicial dele regaça. Fiquei curioso com essa classe aqui. Guardião, Skylord, Dragon King, uau, Frostborn, estilo de Dragonborn. Olha, Dragon Punch.
Preciso ver isso. Ah, Dragon Punch não é assim, cara. É pra cima, pô. Aqui talvez eu consiga morrer. Com os dois. Esse cara. Aí, aqui vai. Sabia que esse skill era foda. E tá revivendo o Warlock ainda. Reviveu o Warlock, mas vai morrer os dois agora. Reviveu, morreu os dois. Beleza, vamos ver o que acontece. Ah tá, spawna na entrada, spawna no corpo, custa em dinheiro. Deve ser igual quando morre sozinho, né? Eu não tinha morrido ainda, não. Como é que era? Tranquilo. Bom, deu pra testar um pouquinho o co-op, ver as dinâmicas como é que é. Realmente de mais players, infelizmente eu vou ficar devendo, porque eu não tô com os joysticks conectados. Pra saber se ia ficar tudo em cima ou ia ficar tudo embaixo, né? Pensando no mapa. Vou só voltar aqui pra dungeon. Testar o mapa pra ver como é que fica. Ah, o player 1 que controla. Então tá, eu só queria saber isso. Como tem um mapa lá em cima, talvez não... E as quests, né? Talvez fique solto ali mesmo, ou mude de lugar, vai saber. Vou ficar devendo. É tranquilo, deu pra ver um pouquinho das interações do co-op, como é que é. Agora eu vou entrar aqui com o meu personagem. Um monte de personagem criado agora. Dá pra renomear aqui, ó. Dá pra mudar a dificuldade. Você seleciona ele e muda a dificuldade, tá? Renomeia ou deleta. Vou mostrar aquele modo que é liberado depois de zerar o jogo, que é... Olha a velocidade que anda, né? Eu tenho até um pontinho de Mastery aqui pra gastar. Pode digitar Mastery dele. Tava upando mesmo? Eu não decidi o que eu ia upar. Não decidi. Eu acho que vou seguir do fogo mesmo, só pra... Tem erro. Então, logo que você zera, você libera acesso a isso aqui. Isso aqui é um outro hub, né? Tem os NPCs similares, tem os NPCs diferentes também. Tipo essa de Enchantress aqui, ela dá um encantamento diferente. Tipo, os NPCs falam o que eles fazem, ó. Aí explica direitinho o que faz. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre alguma coisa, você pode checar aqui. Falar com eles e eles explicam direitinho como funciona o processo. Aí, claro, tem uma noção de inglês. Aqui é onde você começa a partida da anomalia. Basicamente tem dificuldades, tá? Normal, normal, heróico, épico, lendário, mítico. Só que o mítico aqui, ele vai além, ó, ele vai até 15. Olha o multiplicador de vida dessa bagaça, gente. Isso aqui parece Dragon Ball, né? A proporção que fica os negócios. Naturalmente, o meu personagem, o heróico ainda tá fácil. Eu vou testar o épico, tá? Nunca joguei o épico. Os inimigos têm 4 vezes mais vida, dão 2,5 vezes mais dano. Eu acho que vai ser tranquilo ainda. Eu não tenho item foda nem nada, só zerei o jogo, mas... Foi umas 10 horinhas de jogo. Não soqueteei item. Melhorei encantamento de alguns. Aí você vê que tem a barra de progresso da anomalia, né? Quando termina aqui você pode ir para a próxima fase. Sempre fase aleatória, né? As fases aleatórias da campanha. Eu não sei se a anomalia tem fim, se tem um chefe no final depois de tantas fases. Ali em cima as quests são quests secundárias que eu não fiz na campanha, tá? É pra desativar elas no quest log. Tag melhor que a minha, né? Vou chegar antes do combo. Tem só uma passiva de tancar e tá ajudando bem, eu acho.
escudinho no lugar da minha vida às vezes. Eu passo de 50. As fases de passar de 1000 são as fases que não tem parede, geralmente. Aí você navega mais livremente. Eu tô dando um hit kill ainda, né, nos inimigos. Eu gosto de move speed, né? Alto bônus de move speed aqui. O combo tá rodando ainda, hein? O combo não acabou. Ó, consegui não acabar o combo. Passei de fase se o combo acabar. Tá bem fácil, viu? Com certeza dá pra subir dificuldade. Tem vários achievements no jogo, tá? Que eu já completei os achievements básicos, né? Jogando com esse personagem, então... Por isso que durante aquele meu jogo ali não apareceu nada, o modo personagem. Base do chefe tem algum ativo de zoação. Tem uns ativos de matar chutando de inimigo do tipo, parece. Algumas piadinhas assim de trocadilho, nome de personagem. O personagem não é melee, né? Ele é clássico templário, não usa escudo. O personagem sempre fica com esse visual, acho que só muda a cor da roupa dele de acordo com a árvore que você está upado, tá? Algo assim parece. Então o visual do personagem é esse mesmo no jogo inteiro, né? No geral. Tirando a cor da roupa, algo assim, que eu acho que muda. Eu perdi. 430. Ó, tem essa aqui também. Só pra não perder o combo. Not yet. Perdi. Perdi o combo. Agora eu tô luteando automático nesse círculo ao meu redor, né? Nem desce no geral. Vou fazer umas 5 anomalias. Se não consigo terminar, eu saio no meio delas. Não sei se tem fim. Tô cheio de item. Na base, ver os itens de veneno. Vou lá. Vou mostrar como é que eu faço o jeitinho aqui. Usei o scroll de portal que estava no meu cinto. Abro o inventário.
Dá bônus XP, eu tenho dó de tirar esses itens que dão bônus legais. Ah, mesma bag que a minha, 9 slots. Tem umas coisas minhas que dão muito dano, né? Geralmente são itens que dão dano base alto, dão bônus de dano. E aí eu encantei o bônus de dano pra ficar bem maximizado. E aí deu tanta essa diferença. Esse aqui eu não vou. Por um pouquinho mais de dano eu não vou perder o bônus de XP nem a pau. A minha bota também é uma que eu não me livro dela, que ela... Acho que eu troquei até recentemente, mas eu usava uma bota que dava imunidade a slow. Ela tá até ali no inventário, na verdade, ó. O restante dos itens agora eu vou vender. Vem aqui. Não travei nenhum, né? Porque eu vou usar depois em nada. Ah, essa é a bota. Que dá imunidade a slow. Mas eu não tô usando ela. Vou aproveitar e gastar uns pontinhos aqui. Tá upando o que aqui, será? É, tentando chegar aqui, eu acho. Escudo eu não uso. Ah, preciso de um daqui pra depois gastar um ponto aqui. Foi. Vamos voltar. Você vê, não demora muito, né? Quando você tem um algoritmo pra ver as coisas. Fácil. É muito item, né? Tem uma shrine, tá? Cada ato tem uma shrine diferente visual. Com certeza dava pra aumentar a dificuldade, eu acho. Quero ver se vai ter um chefe no final, sabe? Depois de tantas fases é um chefe, algo assim. Não sei mesmo. Lembrando, isso aqui não é late game, né? Late game é você no nível 100, com os sets completos, né? Vira outro jogo, entendeu? Então esse aqui é um mid-game, mid-late, por assim dizer. Como eu rushei os últimos 2 atos, eu não sei se daria pra zerar mais próximo do nível 100, né? Fazendo o ato 5 completinho. E eu zerei na dificuldade normal também, então a gente ganha muito XP que eu poderia ter ganho nessa dificuldade, né? Já estaria aguentando ela também. Perdi o bônus. Perdi. Já tá cheio de novo. Caramba! Aí tá difícil. Tem que ver se tá filtrando o item. Deixa eu ver se tá filtrando o item azul. Nossa. Aí, caiu um desses itens raros de transmutar. É, não tá pegando azul não, é tudo roxo por cima. Item roxo, tipo assim, já é meio fraco, mas no geral acho que a maioria dos itens que eu uso são roxo. Não, a maioria já não é roxo. É, talvez já possa filtrar os roxos, né? Já facilitaria pra mim tirar os itens raros desse personagem. Dá mais uma olhada. Última vez que vai ter item roxo, né? Depois vai demorar mais pra lutar. Tirar aquela minha bota dali e guardar na stash. Cara, tá vindo muito acessório. Não vou perder o bônus XP, não.
Acessório também. Deixa eu vir aqui. Guarda, guarda. Bom, agora vai demorar pra lutar. Eu cheguei no final da fase, não tinha mais inimigo, né? Perdi o bônus por causa disso. Tô perdendo o número de fases que eu fiz. Essa é a terceira, será? Vou fazer 5 inteiras e vou entrar na sexta. Se a sexta não for chefe, eu saio. Dá pra saber se quanto mais você continua, mais bônus dá, né? Ele fala um negócio de bônus de completar, então em tese tem um limite. Perdi. Em tese tem um fim. Agora se é 5, se é 10, eu não sei, se é 3. Não cheguei nem a fazer, eu já feito uma fase só de janelas. No geral nem perco vida, né? Alguns inimigos conseguem tirar bem, mas no geral realmente a vida fica cheia. Ó, inventário eu nem peguei nada. Se tiver algum item fodão, ele aparece até no mapa, tá? Mais raros. Aí. Mais um. Alguma skill de mobilidade, né? Algum dash, alguma coisa assim pra ajudar nessas horas. Só o move speed não tá dando conta. Quase perdemos.
perde o bônus. Tá. Tem que é mais uma questão de navegação na fase, né? Tinha que ter passado aqui antes de ir lá. Aí eu completaria a fase, né, e conseguiria ir pra outra mantendo o multiplicador, né? Ó, você vê nenhum desses itens daquela raridade, né, que eu tô filtrando. Os roxinhos, né? Aí tem umas shrine que dão itens. Por pouco. Sacanagem. Pouco. Eu tô mais preocupado em manter o combo do que em sobreviver, né? Sobreviver nem é uma preocupação, dificuldade pra mim. Eu achei muito agradável o farm dele, assim, nas fases, achei bem legal. Ó, tem um item ali que eu não peguei, esse é um rosinha do mapa. Eu perco o combo, vai fazer o quê? Com certeza eu vou perder esse combo, né? Não perdi. Esse cara aqui. Ó, esse é a comida, hein? Morri a mana, questão. Dá um buff muito bom. Putz. Falei mal. Eu uso uma skill de auto-ataque, tá? No right trigger, que é essa aqui. Aí tem uma skill que joga tipo vulcão, que eu uso no Y. E no left trigger eu uso essa skill que cai nos meteoros, que é a primeira skill de mana da árvore de fogo que eu tava usando. Acho ela bem forte, muito forte perto das outras. Aí eu uso um buff no B, que é da minha aura mesmo, que dá dano por segundo, aí ela aumenta meu dano de fogo. No right button é a minha aura da árvore de choque, é só pra ganhar pouco speed, nem uso ela muito ativa, deixa ela ataque speed.
E no left button é o meu ultimate, que é um buff. Aumenta vida, aumenta dano, aumenta tudo. Bastante, eu acho que inventário ainda, né? Agora vai demorar pra voltar. E aí tem muitos efeitos legais, tipo, deixa o cara pegando fogo, dá um efeito, aí tem algumas coisas que dão chance de dar proc em lightning. Toda vez que eu tomo um dano, ele dá um torn de chain lightning no cara, na minha árvore de lightning. Quando dá lightning, eu tô indo pro caminho que vai fazer... deixa ele pegando fogo com choque. Algo assim. Tá meio longe. Você tem um monte de ponto pra gastar. Ó, abre o portal. Pronto. Larry, será que fecha o portal? Cara que vai ter fim não, né? Minha vida passou 100 mil agora. Bem altos os barulhos, né? Reduzir o volume. Destaca o volume dos inimigos, né? Skills, eles ficam bem alto. Morcego gritando. Morrem, se matam, né? Explodem. Dano em área. Última explosão legal aqui. Tem que ver as receitas de transmutar, né? Pra ver se é um transmute legal. Vender esses itens. De repente vai gerar um item novo da mesma raridade ou algo assim, geralmente tem, né? Poderia ser interessante ao invés de vender. Barulhento esse ar. Os morcegos principalmente. Bora, vamos ver. Esses Gargos eu sempre acho que são bicho especial, mas eu acho que não é nada não. Parece, né? Que tem uma aura, algo assim.
Tá, eu vou encher a barra do novo progresso de anomalia e vou esperar ela acabar, pra ver o que acontece. Vou ver se o portal some, né? Qualquer coisa eu saio. O inimigo fala, eu acho que é inimigo especial, às vezes não é. 6 pontos de skill e 8 de master pra gastar. Nessa altura você ganha mais ponto de master do que isso de classe. É mais rápido a master do que a classe. Tchau, ponto. Meu Deus. Altos itens, hein? Isso é legal olhar depois desse bando de item raro. Pelo que eu ouvi falar, tem alguns itens de 7 que afetam suas skills, mudam suas skills. O Diablo 3 tinha isso também, né? Não lembro se o Diablo também tem, se é besteira, mas algo do gênero. Então, as skills do jogo ativas são balanceadas muito em função disso. Né? Às vezes, elas puras, né, de começo, uma muito mais forte que a outra, mas o balanceamento delas é voltado pro final do jogo, pelo que eu vou falar. É mais importante, né, para um jogo assim, que ela seja balanceada no final do que no começo. Pode ser uma justificativa de algumas skills brilharem mais que outras. Né? De repente com o 7 fica mais equilibrada, né? Tá, vamos esperar, vamos ver se fecha a anomalia. Perde o bônus. Bomba, né? Acho que não fecha não. Se pra ter fechado, já tinha fechado, né? Vou entrar, vamos ver. Deixa eu tomar CS. Eu não sei dizer se tem limite, se tá ficando bem. Se fica mais difícil, uma fase depois da outra, né? Não dá pra saber. Meu Deus do céu. Eu achei um jogo fantástico, muito divertido. Só lamento realmente por não ter copy online, mas dá pra entender, né? Dev solo. Mas se não tem experiência de netcode ou alguma coisa assim, o cara ia gastar anos fazendo isso, né? Mais de um ano só no online. Mas é uma pena, né? Realmente é muito.
riqueza muito grande nas classes. Né? Tipo, olha o que tem a ver com Templário, né? Jogabilidade, nada, né? De algumas bombas e tal, então é bem vasto, né, realmente, os conceitos das classes. Tanto pelas árvores quanto em cada árvore tem as skills, né? Então realmente varia muito. Bem legal. Eu imagino assim, de começo dê pra fazer essa meia coisa de só dano, né? Mas as dificuldades acima você vai ter que investir em sobrevivência também, né? O dano deve continuar sendo foco, afinal o multiplicador de vida do inimigo é muito maior do que o multiplicador de dano. Mas é importante, né? Que a gente consiga não morrer em alguns tapas, né? Ter alguma. Tancar um mínimo. Agora. A fala não acaba, não. Continua indo. Juro que eu vejo como uma coisa de recompensa. Então, tem recompensa no fim, né? Agora quantas são? O sistema de combo eu gostei demais também, achei que recompensa muito bem você fazer isso, né? De otimizar o tempo, né? De matar os inimigos. Tem uma meta do jogo, né? Você conseguir fazer isso, mantendo o combo e tal, fica um pouco menos mecânico, né? Menos automático, você tem que prestar atenção, elaborar uma rota boa, né? Fica um desafiozinho a mais, que às vezes nos inimigos você não vai ter esse desafio, né? Se você tiver forte bastante, mas aí manter o combo é o desafio, né? Tá sendo pra mim aqui no caso, né? Tá uma dificuldade acima. E uma dificuldade acima eu nem tentaria manter combo propriamente, né? Eu tentaria sobreviver e matar. O combo seria puxo. Foi bem rápido, né? Perdi o combo. Cara, que enfim não. Vai ter uns inimigos que comandam os outros para atacarem um alvo. Não faz diferença em copy, né? Assim eu vou até o 100 aqui.
Under gigante. E agora? Nada. Not yet. Esse bicho canta pra caramba e sempre dropa loot bom. Meu Deus, que isso? Rapaz. É um dano bom agora, hein? Tomei um daninho legal. Usei poção. Cara, tem hora que vem uns burst violento. Ai, ai, ai. Meu Deus. Olha essa espada. Dá uma dó, deixa esses itens aqui, né? Ali, cara, só loot foda eles. Dá uma dó. Vou matar todos eles. Olha isso. Perdi o Tá bom. Ficou cheio? Não acredito. Tô cheio, gente. Tô cheio dos itens rosa pra cima. Eu vou dropar esse aqui. Tem que ir lá vender. Tá bom, né, também. Acabou? Não. Uma desgraça. Eu não sei se tem fim.
Não fala, né? Ele tem ó, Epic Rewards. Epic Rewards é o quê? É reward de fazer quantas fases? Eu não sei. Dá pra entender. Tá, vamos lá, vamos olhar os itens. Meu Deus. Nossa senhora. Cara, olha os itens que droparam. Vou ficar muito mais forte. Speed eu perco. Ah, bora. 3 de dano. Eu perco 3 de dano pra ganhar tudo isso. Não tem problema não. Se eu vou dar o bônus XP que eu vou perder. Não, não vou perder não. Poção nova, vender as poções antigas. Ele tem tier de poção também, sabe? Caralho, muito item foda. Muito dano extra. Vou perder XP. Agora deu uma diferença boa de dano pra justificar, né? Olha, vou favoritar esse. Muito dano, cara. Jesus! Eu tá muito forte. O jogo recompensa muito bem, né? Vou perder o Move Speed pra ganhar 32 de dano. Muita vida extra. É, vou pegar pela vida. Já consigo, às vezes, pular por dificuldade, né? Esses itens todos aí. O mesmo é o meu único, ó. Só mudou os bônus extras ali embaixo, né? Nossa, olha isso. Shrine sempre spawna um inimigo campeão. Massa. Bônus legal. O 7 dele. É a armadura, né? Se eu equipar esse aqui, eu perco ele. Eu vou tentar manter ele. Acho que é interessante. Vender tudo? Que se dane. Não vende, né? Nem vende os itens lendários por padrão. Aí as poções, dá pra você vender tudo de uma vez. Por exemplo, eu vou vender essas poções antigas, que é essas aqui. Isso aí, vende tudo de uma vez, vende tudo de uma vez. Aí aqui eu vou mover pra cá, mover pra cá, pronto. Aí eu posso colocar o restante aqui. Coloca, vou guardar todo o resto, né? Esse aqui deixa, que depois eu vou usar. Quase nível 98 já, então 97, meio. Bom, gente, acho que deu pra testar um pouquinho, mostrar pra vocês como é que é esse quase late game do jogo, né? Como é que fica, como é que é esse modo. Não sei se é infinito ou não. Eu tenho medo de ficar jogando, não acabar nunca e falar, gente, não sei se é infinito ainda. Pode ser que seja 10 fases, pode ser que seja 20, né? Mas achei estranho ele não mostrar pra você tanto de tanto, alguma coisa assim. Aquela história de recompensa não dá pra entender se recompensa no final de cada fase, né? Não sei, então não vou arriscar. Mas dá, realmente, com certeza eu consigo aumentar a dificuldade, né? Já tô arregaçando legal aqui. E agora meu dano vai estar melhor ainda. Ó, 16k nessa skill e essa aqui. Não aumentou tanto assim, não aumentou de 18k, 16k pra 20 e tantos. Cada tipo disso. Tá legal. Esse aqui é um bichinho meu que fica rodeando e atacando, ó. De algum item que coloca ele.
Esses itens têm um nome, chama satélite. E aí tem algumas coisas que você pode ter e aumentam o dano do satélite. Então você faz um set com itens de satélite. E... aí, o satélite. A Molten Orb Circle the Player. Né? Então dá 30% do meu dano como dano de fogo, basicamente. E aí você consegue fazer um set que melhore esse dano de satélite, né? Você pode só um monte de satélite e eles matar os inimigos pra você. Pelo que eu vi, o scaling de pet do jogo é muito legal também. Os pets usam muito seus bônus, move speed crítico, né? Tirando o dano, eu acho, o dano tem 1% de dano, 1% de vida pra pet específico, né? Então, não sei se o seu dano influencia também, mas achei muito legal o scaling. Com certeza é melhor que a maioria dos jogos que tem summon. Então é isso, a gente chega em enrolação. Voltar aqui pro menu. Esse é o Chronicon, cooperativo local para ter 4 jogadores. Lembrando que dá para jogar um player no teclado e mouse e o outro no joystick, né, para jogar em 2, por exemplo, né, ou todo mundo no joystick sem problema nenhum. Deu para ver um pouquinho como é que é a progressão do jogo, essas coisas que são liberadas, esse modo que é o modo late game dele, né, para você ficar jogando e aumentando a dificuldade. Né, achei bem legal a proposta do jogo, achei bem rápido, muito dinâmico. Batendo o olho nele, foi um jogo que não me impressionou quando eu olhei, né, os screenshots, os vídeos, mas quando eu comecei a jogar eu vi que ele tinha um potencial. Quando eu vi aquele sistema de skills nas árvores das classes, eu já comecei a pagar pau desde então, e aí achei que valia a pena dar uma jogadinha nele, conferir um pouquinho mais, liberar pelo menos, né, ver se teria New Game Plus, alguma coisa assim. Pelo visto da campanha não tem. Você consegue rejogar os capítulos, né? Os atos lá pelos waypoints, mas até fazer com a secundária que não fez. Os inimigos em tese escalam para o seu nível. Não sei se tem um nível mínimo nos atos, se tem um nível máximo, qual que é o scaling disso, mas eu sei que tem algum scaling no jogo. Mas realmente a graça dele tá ali naquele local, né? Para você ter essas fases aleatórias sempre, né? Proceduralmente e tal. Senti falta de ter um chefe a cada X fases, né? De chefe da campanha mesmo. Os chefes da campanha também, assim, não são lá essas coisas. Não sei se porque eu joguei no normal também deu pra ignorar praticamente, né? Dando muito dano. Ignorei todas as mecânicas, mas no geral teve algumas mecânicas legaisinhas, outros nem tanto. Outros eram bem padrões mesmo. Mas é legal, né? Tipo, só pra mostrar pra vocês mais ou menos a dimensão do número de chefes que tem na campanha. Quando eu vim aqui no waypoint... Ó, todos os waypoints que tem a coroazinha são de chefes. Então no primeiro capítulo a gente tem aqui 4 chefes, mais 4 no segundo, mais 4 no terceiro, mais 4 no quarto e mais 5 no quinto. Então são chefes, eu consigo reenfrentar eles numa boa, né, teleportando lá. E se eu quiser matar, aí você vem aqui, reseta o waypoint, né, mata de novo, reseta o waypoint, mata de novo se quiser farmar alguma coisa. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Fica aí a dica. O jogo tem muito potencial como um Diablo-like, né? Só não tem mais por não ter copy online, infelizmente. Mas com certeza eu vou ficar de olho e acompanhar o jogo aí. Falou e até a próxima.